Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tá ok o áudio aí? Tá ouvindo? Perfeito. Tá joia. Aqui tá tranquilo também, tô ouvindo. Ótimo. A galera tá chegando agora? Também acabamos de Tá, o iniciar. pessoal tá começando a entrar aí. Isso. Bom, pessoal, já vou estar aqui apresentando o senhor. Para quem não conhece, esse é o Dr. Jean. Acredito que muita gente o conhece. Ele é vice-reitor da Universidade de Taubaté. Tem doutorado em Direito Civil pela PUC São Paulo. E hoje ele vai estar ministrando para a gente a função dos três poderes. Muitas pessoas não sabem distinguir o que é os três poderes e o que faz os três poderes. E hoje, com a presença do nosso professor ilustre, muito obrigado, tá, professor Jean? Ele vai estar ministrando uma aula aqui para todos nós. Peço que vocês fiquem ligados, pois é de muita importância, visto que esse ano a gente é um ano que tem eleição, o ano de 2020, e o que ele estará ministrando aqui hoje será de profundo aprendizado para que podemos votar consciente neste ano. E eu sou Eliabe, estudante de Direito, vou estar aqui fazendo pergunta para ele, perguntas de um leigo, e ele vai estar aqui respondendo e debatendo conosco. Legal, bacana. Bom, obrigado, Eliab, pelo convite. Imagina. Eu acho que é muito legal essa interação, participar. Eu sempre estou aberto a falar com não só com alunos, diversos públicos, né? A gente sempre eu fiz algumas lives também falando sobre a parte do momento que a gente está vivenciando, até parte de desenvolvimento mental, por conta dessa crise, né, que está acontecendo. Nós Sim. tivemos aí, essa é uma oportunidade que a gente tem através desses mecanismos de nós falarmos, colocarmos algumas informações, levarmos informações para o público em geral, né? As pessoas dessa forma conseguem obter informações, conhecimento, geração de conteúdo. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que tem sempre que produzir esse tipo de conteúdo e a gente está à disposição sempre para poder falar e compartilhar algum conteúdo, conhecimento, um pouco da experiência que a gente vai adquirindo, né, ao longo dos anos. É o tempero de vida, né? A gente vai, com o tempo, ganhando um pouquinho mais de vivência, experiência, né, no dia a dia. E esse tema mesmo que você colocou é um tema de alta relevância. O momento da crise de biossegurança, da crise econômica, em dados momentos, em algum contexto, uma crise política, né? O Brasil, nos últimos anos, vem experimentando muito algumas questões relacionadas a um aspecto político muito forte, com o papel dos três poderes muito acentuado. E eu enxergo também uma crise de comunicação. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de se comunicar, ou se comunicam mal, ou quando se comunicam não tem aquela eficiência, aquela eficácia, né, de compreensão do que está acontecendo. Então, talvez essa seja a crise que desencadeia, tirando a parte de biossegurança, que desencadeia os problemas econômicos e políticos que a gente vivencia, né? Muito Sim. político falando muita coisa, às vezes desnecessário, até dentro de um contexto mal compreendido, mal interpretado, mal colocado. Então, eu acho que essa crise comunicacional é algo que vem contribuindo para deixar a população em geral um pouco mais aflita, um pouco perdida com tudo isso, né? Mas legal, muito bacana você promover esses encontros, ter a participação aí dos alunos, a divulgação disso. Tem que fazer bastante isso mesmo. E o que é mais interessante
antes de iniciar, só para comentar um caso de um desembargador que a gente viu agora recentemente, tem tudo a ver com o que hoje nós vamos debater aqui. Interferência de um poder do outro, de não querer respeitar a decisão do outro, o que o poder legislativo faz e o executivo não respeita, daí vira aquela bagunça, uma interferência total. Se fosse combinado, eu acho que nem isso teria acontecido, né? Exatamente. São circunstâncias, como eu disse, de comunicação. Por vezes, há uma necessidade pontual de se estabelecer uma regra, principalmente regras que dizem respeito às relações aí que envolvem o problema dessa pandemia e o contexto do dia a dia, e às vezes as pessoas não compreendem bem essa circunstância. Aí vem falar, mas tem que haver uma norma específica, uma lei, não um decreto, mas a lei já outorga poderes para o município fazer, né, através de convênio, a gestão e administração das suas praias e mares, enfim. Então, essas são circunstâncias onde, exatamente como você falou, dimensiona claramente o papel de cada um desses três poderes, que é o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Na verdade, a Constituição Federal fala poder executivo, legislativo e judiciário, está nesta ordem, né? Sim. Previsto no ambiente constitucional. O legislativo, executivo e judiciário, ou seja, eles têm um papel definido pelo Constituinte e aí estabelecido na Constituição Federal, e dessa forma a gente consegue avançar com suas atividades, seus papéis, suas tarefas, e é uma democracia, um Estado democrático de direito estabelecido na Constituição Federal, recente, né, Eliab? Isso a gente está falando aí de menos de 40 anos da nossa Constituição Federal, então ainda engatinhando. Se a gente olhar o filme como um todo, está num processo muito bom. É que a gente tem a tendência de olhar uma cena, né? Olhar uma faceta daquilo que está acontecendo, e não o filme inteiro. Então, acho que a análise mais relevante e importante que tem que se fazer é do filme todo do Brasil, e não só esse momento ou o momento que aconteceu em 2013, enfim, é toda uma história que vai se consolidando, né? É um país jovem, muito jovem ainda. Professor, para que seja de entendimento de todos, vamos estar então aqui iniciando já. O que faz o Poder Executivo? Até onde vai a competência do Poder Executivo? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Quem ele deve respeito? O senhor pode estar explicando para a gente? Sim, claro. Eu acho que assim, partindo do que estabelece a Constituição Federal, que é a nossa carta, né, de diretriz, de princípios, e estabelece inclusive regras específicas para o nosso dia a dia, a Constituição cria e concebe um Estado democrático de direito, a ser estabelecido por um sistema de freios e contrapesos, ou seja, os três poderes se fiscalizam e controlam um ao outro dentro da sua esfera de competência. Então tem o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição brasileira ela é muito inspirada na Constituição americana. As duas grandes constituições que foram concebidas na história foi a Constituição americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791, que foram os dois primeiros grandes modelos constitucionais. A francesa influenciou muito a Europa como um todo, isso estou falando do Ocidente, né, tirando a parte oriental do planeta, mas no Ocidente a parte que mais se influenciou pela Constituição francesa foi a Europa e alguns países da América Latina e da Central. E a Constituição americana, uma carta mais enxuta, um modelo jurídico e político. Ela é uma carta que estabelece um modelo político, é uma carta política. A gente fala carta porque é um texto político e um texto jurídico também. O europeu, o modelo francês, já ficou mais no ambiente de um texto político. Ele não entra muito na esfera jurídica. Já a americana não. A americana já veio com um modelo mais
definido num ambiente político e jurídico, ou seja, cria os poderes, estabelece como funciona o Estado, mas também dá regras jurídicas, estabelece regras jurídicas. E aí vem, com o advento disso, 4 ondas de direito, que é o direito, os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, os direitos relacionados ao meio ambiente e os direitos relacionados às minorias. Tá? Essas foram as ondas de direitos que foram, na nossa Constituição Federal, estabelecidos dentro desse contexto. E dentro desse ambiente, a Constituição Federal estabelece o papel de atuação de cada um desses 3 poderes. No caso do Poder Executivo, ele tem um papel de executar as políticas públicas e as políticas de governo através de um processo democrático, que é a eleição dos seus representantes. No caso, na esfera municipal, estadual e federal. Na esfera municipal, nós temos prefeito e vice-prefeito, que aí compõem as secretarias de cada município. No âmbito estadual, também o governador e o vice-governador e as secretarias na esfera estadual. O Brasil é um estado federativo, né, onde tem as federações, que no caso são os estados, e na esfera da União, o Poder Executivo Federal, né, que tem o presidente da República e o vice-presidente da República com os ministros de Estado. Esses entes, esses 3 entes, eles não são sobrepostos. O Pacto Federativo coloca o seguinte: cada qual tem uma esfera de competência. Eles têm atuações distintas. Nós vamos pegar um exemplo mais próximo a nós, que é o Executivo Municipal. O que o Executivo Municipal faz? Ele faz a administração da cidade, do município, no tocante a segurança, infraestrutura, saúde, educação, a parte de saneamento básico, a parte que diz respeito à postura e fiscalização do Código de Obras, do plano diretor. Ele faz a gestão, a administração da cidade. É como se fosse dentro de um condomínio, ele seria o síndico. Ele que faria toda a gestão daquele dia a dia, das rotinas da cidade. Cobraria os impostos municipais, faria a gestão dos impostos municipais, aplicação dentro das regras de direito orçamentário e financeiro. Então, ele faz a gestão destes recursos na lei de orçamento, na lei de diretriz, a LDO, e na lei orçamentária anual, na LOA, e no plano plurianual também, de 4 em 4 anos, né? Então, ele, com base nesse orçamento, ele administra. Ele tem uma receita estimada e uma despesa prevista em lei. E ele, por força do artigo 37 da Constituição Federal, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ele tem que ter autorização legislativa para fazer e determinados atos. Então, ele não faz como um particular administra a sua empresa do jeito que ele acha mais conveniente. Ele tem que fazer praticar os atos administrativos segundo as previsões previstas e autorizadas em lei. Então, ele cobra o imposto porque tem uma lei que autoriza a cobrar o imposto. Ele faz uma determinada concessão para um particular porque tem uma lei que autoriza ele fazer a concessão para o particular. Então, ele administra isso e ele é fiscalizado por outros órgãos. Quais os órgãos que fiscalizam o Poder Executivo? Você tem o próprio Poder Legislativo, que aí é a Câmara Municipal, que tem um papel de fiscalização também e de aprovar as leis municipais, de criar as leis municipais, né, para fazer a gestão do município. O outro órgão que fiscaliza o Executivo é o Tribunal de Contas dos estados, no caso aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão vinculado ao Executivo Estadual, mas que faz a fiscalização das contas, né, as práticas contábeis e do orçamento, das obras públicas, das licitações, das compras em geral, da gestão com o terceiro setor, por exemplo, com as ONGs, IOS, organizações sociais. Então, o Tribunal de Contas faz essa fiscalização também.
O outro órgão que faz fiscalização, de certa forma, em razão do patrimônio público, ele é um fiscal da lei, da correta aplicação da lei, que é o Ministério Público Estadual e também o Ministério Público Federal. O estadual faz das verbas que dizem respeito ao município e também do Estado, e o federal, o MP Federal, a Procuradoria da República, faz no âmbito dos municípios, do Estado e da União, as verbas que são e todas as atuações que dizem respeito a verbas que envolvem o dinheiro da União, os recursos federais. Então, eles fazem a gestão disso de uma forma bem expressiva e específica, né? Aí também tem outros órgãos de apoio, como a Controladoria Geral da União, o próprio, no caso aí, o Poder Judiciário, onde entra nisso, ele não fiscaliza, ele aplica a lei, no caso concreto, né? Ele aplica a lei em situação específica. Então, o Poder Executivo ele tem um papel de administrar, de cumprir a legislação municipal e também o papel que ele tem de fazer a atuação como através de decretos também, de fazer essa gestão. Ele pode emitir atos de decreto, atos administrativos, como esse referenciado da cidade de Santos, ou aqui em Taubaté mesmo tem vários decretos que complementam e fazem a aplicação específica da norma jurídica, da lei autorizada por parte do Poder Legislativo. Então, o papel do Executivo, pegando aquele mais próximo, né, que a pessoa tem uma referência, né? Qual é a referência mais... Onde você mora? Eu moro em Taubaté, eu moro em Tremembé. Então, o prefeito ele sabe quem é, ele até conhece, ou às vezes esbarra com o prefeito na cidade, na rua, ele sabe que é o vereador, é mais próximo, né? É diferente do governo do estado, de uma secretaria de estado, ou da presidência da república, do ministro do estado. Eles ficam mais distantes, né? O nosso modelo de federação prestigia, né, essa pessoalidade, essa proximidade com o executivo municipal. Muito embora a maior a parte do bolo, né, da receita pública fique sob a gestão da União e dos estados. E aí eles fazem repasse para os municípios fazerem, através do Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Educação, de Saúde, etc., né, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, para aplicar isso no campo municipal. Então, Ele esse é o papel arrecada, do né? executivo. Ele arrecada, manda para lá e lá redistribui. Isso. Aqui também tem os impostos que são diretos do município, né? ISS, Imposto sobre Serviços, o IPTU. Esse fica como fonte no próprio município, tá? Agora, Exclusiva do município. ICMS, imposto de renda, tal, isso aí são os impostos das empresas. Eles ficam lá na União e nos estados, e no estado, né, que aí vem para o município fazer a administração na sua esfera de competência pelo executivo. Então, é o prefeito que faz. E as contas do prefeito, que são verificadas, né, dos atos praticados pela prefeitura e por ele, que são verificadas como ordenador de despesa, que autoriza a executar uma despesa em específico, que faz a gestão disso. E saindo agora do poder executivo, que é um poder absoluto, concentrado ali, vamos para o poder legislativo. E o poder legislativo, para muitos que não conhecem profundo, ele tem uma pegadinha, né? Quando a gente vai para o ente federativo, que vem aquela questão do Senado e Câmara. Muitos não sabem a diferença de Senado e Câmara. O que é o sistema bicameral, o famoso sistema bicameral aqui do Brasil, professor? A Constituição brasileira adotou esse modelo americano, ela é muito inspirada na Constituição norte-americana, então ela importa esse sistema bicameral no âmbito da União, no âmbito do ente maior, né, que tem aí a estrutura maior, que é a União Federal. Então lá tem o Senado
o Senado é um órgão, é um poder, né, integra o poder legislativo, mas sistema bicameral, mas com uma composição bem menor, se não me engano, são 82 senadores. Acho que é 81. São 3, né, por 81, estado? né? Isso, Isso, são acho que é 3 por 81. estado. Acho que são 80. E eles são eleitos para um mandato de 8 anos. 8 anos. Na verdade, até são pessoas com uma certa bagagem política, uma experiência política mais maior. Sim, maior. Por exemplo, são pessoas que já foram governadores, já foram deputados, já foram até prefeitos de municípios grandes, né, de capitais, enfim. Tem uma expressão política maior. O Senado ele é menor de composição, mas com uma expressão política muito grande para fazer os atos, né, legislativos num sistema